Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, assistir. Eu quero dizer que eu tive uma revelação com o atual, né, que não consideramos mais como um pastor presidente, mas como um mercenário, pastor Ailton José Alves. Eu tive uma revelação, irmão, que eu via ele na congregação, porque a igreja somos nós, e ali ao lado dele tinha um caixão preto. E aquele caixão preto, perguntei a Deus o que significava, e Deus disse que era o caixão Exu Caveira. É o caixão, um espírito da morte. E o pastor Ailton está matando a igreja. Ele pensa que a igreja é dele. A igreja são as pessoas. Quando Davi pediu para que fizesse um templo, para fazer um templo, Deus mandou avisar que não habitava em templo feito por mão de homem. Pastor Ailton é uma pessoa sonsa. Ele tinha um pastor que era pastor Isaac Silva. Era pau-mandado dele. Pastor Ailton é muito sonso. Ele ficava caladinho lá e mandava, e ele pintava e bordava com as ovelhas. Eu fui professora de escola dominical por muitos anos, na Vila Mauricéia. Dirigi 5 anos a consagração da campanha evangelizadora, que quem dirigia a campanha evangelizadora era Cátia Basílio. Eu também fui tesoureira da consagração. Eu cavei o poço 3 anos ali na Vila do Ipicepe, que era a Rua das Palmeiras. Era um galpão. Foram 3 anos, debaixo de sol, debaixo de chuva. E ele entregou a área 9 e a área 12 ao pastor Isaac Silva. E pense num homem tenebroso. Pense num homem mau. Se eu fosse espírita, eu acreditava que ele era a reencarnação de Hitler. Ele matou muitas almas. Ele proibia a gente visitar a igreja de Abreu e Lima, a Assembleia de Deus, que era uma só, e houve essa divisão, e nós era proibido. Eu fui uma que fui lá para 7 de setembro, pedir perdão, porque eu fui para Abreu e Lima. O homem oprimia as ovelhas, tirava as pessoas do lugar, tirava cargo, fazia e deixava as pessoas até com depressão. Matou muitas almas, muitas almas. E eu vi ali o pastor Ailton e ao lado dele aquele caixão preto. Daí eu forgue mantila suíte canta daí. Era sobre o fogo. Aquele tempo central já não é mais a casa de Deus. Ali se trata de empresa, uma sociedade, que ali só pode aparecer a carne, o dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm carro, as pessoas que da alta sociedade, os políticos. E Deus dará sobre o fogo e me mostrava ele aprisionando a igreja, ele dizendo que a igreja, esta é minha igreja, mas Jesus disse que não abre a mão da igreja dele, porque quem derramou o sangue numa cruz dará sobre Cantanaia, Ramio sobre o fogo, foi Jesus, foi ele, e a sua honra e a sua glória ele não dá a outro.
ele vai dar conta. Se o pastor Ailton morrer, infartar, morrer de repente, ele vai perder a salvação. Ele não quer se arrepender. Ele agora está num lugar, né? Eu estava pedindo perdão lá na 7 de setembro, no meio de pessoas que caíram em adultério, que fizeram tanta coisa errada, só porque eu fui adorar o meu Deus em Abreu e Lima. Ele fez isso. E aguarde, viu? Estou está me revelando nesta madrugada. É mais de 1 hora da madrugada. O Senhor está me revelando. Eu digo para o Senhor, Josué Augusto, que é presbítero, que ele é formado em engenharia, e tem o outro presbítero que é formado, ele é oficial de justiça. Se prepare, porque ainda tem muita coisa que está oculto. Mas Deus manda avisar que não há nada oculto que não seja revelado. Tem muito mais coisa por debaixo dos panos. Tem muito adultério. Deus vai matar muitos pastores. Muitos que estão obrigando a dar o dízimo. Isso não é obrigado. A palavra de Deus diz que nem é por força nem por violência. Estamos no tempo da graça. E Jesus disse que se quem quiser dar, dê conforme aquilo que ele propôs no coração. Tudo que é forçado é estrupo. E também muitas pessoas sofrem, padecem por não ter conhecimento. Lá em Lucas diz que era a última ceia. Era um costume que os judeus faziam todo ano e matavam um cordeiro. E aquela ceia era a última ceia porque Deus rejeitou todos os animais que eram sacrificados. E Deus mandou o seu filho unigênito. E Jesus estava ali com o discípulo fazendo a última ceia. Porque o passado, o presente, o futuro, está tudo diante de Deus. É como se Jesus já tivesse morto. Naquele momento ele disse, fazei isso em memória de mim. Quem não comer da minha carne e quem não provar do meu sangue, esse não é digno de mim. Ele estava querendo dizer que ele era o cordeiro, né? Porque as pessoas que conspiravam contra eles eram mesmo as pessoas das congregações. Conspirava, não aceitava que ele era o Filho de Deus. E muitos não estavam aceitando que ele era o Cordeiro que ia ser crucificado. Era a última Santa Ceia. Deus guardou meu pai e eu fiz um filme e botei em memória de mim. Em memória é uma pessoa morta. Abra os olhos, igreja. Você está fazendo uma Santa Ceia em memória de um Cristo morto? Em memória foi até ali. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. E Deus manda avisar. Aguarde. Porque ele vai puxar o lençol. Muito adultério. Muitos que estão no altar. Tem até filho com outras mulheres lá fora. E tudo chega ao ouvido do pastor Ailton. E ele passa a mão na cabeça dos grandes. Muitos pecados escondidos. Ele mexe com os pequenininhos, mas Deus disse, ai daqueles que mexerem com os meus pequeninos. A igreja é de Jesus. Aguarde. O que Deus vai fazer, um rebuliço tão grande, que tem pessoas até que estavam defendendo o pastor Ailton José Alves. É pecado? Você pergunta, é pecado falar do pastor? Tem gente que está
tanto medo, tanto medo. Não, é pecado se você falar de um pastor que está andando certo, que está fazendo as coisas certas. Como é pecado você ser ruim para um esposo bom, mas se o pastor virou mercenário, ele tem que ser denunciado. Ele tem que responder processo. Não é pecado. Tire o medo. Não é pecado. E muitas pessoas ficam com depressão, com medos, ficam até muitos com medo de perder cargos. Nesses dias, daraba subricanta na mantulaço, laço, daraba subricanta, dará sobricante. Deus está me revelando neste momento que está desfazendo o laço. Araba subricante, muitas coisas ocultas. Muita gente vai se levantar e vai confessar. E muitos vão descer sem salvação. E muitos da sobricanta, na mantiola bassubi, vai contar coisa oculta que aí é o pastor Ailton José Alves, o mercenário, que Deus diz: ai dos pastores que afugentam as minhas ovelhas, aqueles que comigo não ajudam, espalha. Então, aguarde a surpresa. Foi a revelação que Deus me mostrou. Deus não está, o Espírito Santo não está mais habitando no pastor Ailton. Ele pode até pregar a palavra, porque ele conhece a palavra, também Satanás conhece a palavra, quando ele usou lá no deserto com Jesus. Mas o pastor Ailton está sozinho, ele não confia mais que Deus guarde a vida dele, dê livramento a ele. Ele não confia. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço, faz da carne no seu braço, né? Carro blindado, polícia, gastando os dízimos, tanta gente passando necessidade atrás de uma cesta básica, de um auxílio emergencial, quanto ele está com luxúria. Ele é daquelas pessoas que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ele quer que as pessoas façam o que ele prega, mas não façam o que ele faz. Então, eu estou entregando aqui o que Deus me mandou. Grande vai ser a queda. O império do pastor mercenário Ailton José vai cair por terra. Amém.